nós estamos aqui nesse caminho espiritual, nós estamos fazendo para meditar ainda o mistério da paixão de Cristo. Ontem, especificamente, nós trabalhamos a questão do olhar, tá? Como a gente observa este relato da paixão, e a partir disso, nós observamos que este momento, que é muito real, tá? A oração, tem a dimensão da realidade, ela é real, toca essa dimensão da vida, da materialidade, da espiritualidade. Ela fala muito para nós mesmos, para a nossa alma e para a nossa vida cotidiana. Então, a gente tem que continuar com essa consciência para bem observar este segundo exercício que faremos agora, ainda no mistério da paixão de Cristo. Neste exato momento, que eu gostaria que a gente pudesse pensar, tá? Vamos observar as pessoas que estão ali gritando durante o relato. No filme do Mel Gibson, eu coloquei aqui no fundo esse cenário aqui, porque é muito perceptível. Nós temos as pessoas que começam a falar, começam a gritar. Você tem os chefes, os sacerdotes, soldados, todos começam a gritar muitas coisas para o Cristo. E aqui queremos falar sobre isso. O que você tem gritado aí na sua vida, que muitas das vezes é uma revolta, muitas das vezes é algo tão... que muitas das vezes pode esse grito ser um alerta, ser um sinal de algo muito importante, mas também ele pode também representar algo muito banal ou muito infantil. Então, saber discernir bem essas questões que estão aí internamente é de suma importância. Outra coisa que eu queria colocar aqui, nós não estamos fazendo um estudo teológico, estamos fazendo uma reflexão espiritual, tá? Então, acho que está bem alinhado isso aqui. Eu vou sempre colocar abaixo dos vídeos, ou você pode buscar o nosso canal do YouTube. Existe lá, se eu colocar assim, Paixão de Cristo, Meditações da Quaresma, tem muito vídeo lá que fala sobre isso, reflexões explicitamente teológicas, um pouco mais longas, que vale a pena ir para fazer um estudo e para oração. Mas aqui, especificamente, apenas uma leitura espiritual dessas questões, para a gente poder fazer um caminho aqui de autorreflexão e de fé. Então, o que você tem gritado? Então, o grito pode ter essas duas dimensões, ou de uma infantilidade muito grande, ou realmente você deve gritar, porque realmente, às vezes, é necessário você realmente pôr para fora algumas questões que, muitas das vezes, são necessárias que pode expressar mesmo uma atitude, às vezes, uma postura que a gente deve tomar. Tá? E que é importante que você possa discernir bem isso. Tá? É de suma importância. E quem faz bem esse discernimento é a oração. Tá? O processo da oração, ele nos ajuda bem a compreender isso. Tá? Óbvio que eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá? É uma formação mais teológica, um caminho um pouco mais longo para isso. Mas a gente tem que observar que, muitas das vezes, a nossa oração é a oração que nós falamos muito, ouvimos pouco a Deus. A gente está acostumado a fazer uma oração, não estou aqui relacionando a oração do texto, que é a oração vocal e mental, tá? Tem um outro processo que une de forma muito bem, muito perfeita, as duas dimensões, a parte vocal e a parte contemplativa mental, tá? Não é o tema aqui. Estou falando dessas orações que muitas vezes nós temos de falar, pedir, 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 e o centro e o objetivo da nossa oração, que é Deus, fica de canto. A gente entra para a oração para falar dos nossos problemas, entramos na oração para pedir coisas, para reclamar, e a quem é interessado na oração, que é amar a Deus, ele fica de lado. Deus se torna assim uma pessoa que vai estar nos prestando um serviço. E aqui ordenar isso é importante. Porque às vezes a nossa vida está assim. E aqui é uma autossuficiência, um egoísmo, que acho que nós devemos sempre estar ali no centro, nossas coisas, nossas questões, e o outro que, enfim, né, dê seus pulos, para não colocar o outro tempo. A oração vai iluminar isso, inclusive mostrar que existe coisas em mim que precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas.
A oração é como a luz, vai iluminar para mostrar as trevas que existem em mim. E aquilo ali vai fazer o quê? Que eu possa melhorar, me aperfeiçoar para melhor amar a Deus, consequentemente, me amar e amar o próximo. O destaque que eu queria colocar aqui é que o Papa Bento fala de forma muito profunda sobre oração. E ele fala que muitas das nossas orações, elas são mais gritarias, e que não é uma oração de verdade. A oração, ela requer interiorização, intimidade, interiorização e muitas das vezes mais silêncio, com uma contemplação muito forte de escuta de Deus, escutativa de Deus. Importantíssimo isso. Tá? Obviamente que eu não vou discorrer aqui sobre esse tema. Então, o primeiro ponto aqui é entender, identificar que grito é esse. Nós estamos... E até um grito que seja um grito de desespero e sufoco, quando ele está voltado apenas para mim mesmo, eu esqueço que existe alguém que, quando eu estava caminhando ali sobre as águas e que eu comecei a afundar, segurou as minhas mãos. E que é ele que, diante do barulho e da gritaria dos mares e dos ventos, ele é o Senhor, ele que fala, cala-te. Nós vamos lembrar disso, da presença de Deus, de Cristo, que vem reorganizar esse desespero que existe dentro da gente. Tá? A nossa função é deixar que ele fale, é escutar a sua voz. Daí decorre uma outra questão que é interessante. Tá? Muitas das vezes também nós temos uma briga com Deus. Tá? Esse grito, às vezes, a gente tem sempre pensar bem, temos aquelas pessoas que estão ali gritando com Cristo. Né? Ou como os fariseus. Tu não disse que por as pessoas desce da cruz. Tá? Vai, isso é Deus. Então está brigando por Deus porque nós queremos culpar a Deus pelas nossas escolhas. Nós queremos culpar a Deus pelos males do mundo. E observem, senhoras e senhores, as coisas que nós escolhemos são consequências do quê? Da minha escolha, que muitas vezes é uma escolha feita em desacordo com a vontade de Deus. As coisas que são más no mundo, elas são frutos do afastamento de Deus, das pessoas de Deus, das estruturas de Deus. Hoje vemos um mundo que rejeita Deus. Então, é importante de se aproximar de Deus. Eu não posso culpar a Deus pelas minhas escolhas. Eu não posso culpar a Deus pelas escolhas que o mundo tem feito, que inclusive uma escolha de se afastar dele, de dar as costas a ele. E aqui é importantíssimo ter esta maturidade. O Papa Bento XVI escreveu algo muito bonito no seu livro Dogma e Anúncios, em que ele vai expressar o seguinte, né? Que durante o período aí que teve os campos de concentração, houve uma pessoa que escreveu que falava onde estava Deus? Onde estava Deus? E o Papa Bento vai dizer assim, realmente Deus não estava ali naquela ação, daqueles que fizeram aquela ação. Deus estava ali sofrendo com aquelas pessoas. Estava sofrendo com aquelas pessoas. Estava no sofrimento de cada pessoa ali. Né? E aqui é de suma importância, esta maturidade. E muitas das vezes a nossa briga com Deus ela está ligada à nossa desobediência. A nossa autossuficiência será a raiz do pecado original. Querer ser como Deus. A palavra de Deus me propõe algo. Gente, a pergunta que você tem que fazer a sua própria consciência é: Deus pode me propor algo que seja ruim? Deus jamais pode nos propor algo que seja ruim. Ah, mas se alguma coisa que tem a ver com os mandamentos, com a lei de Deus, isso me desagrada. Desagrada por quê? Porque existe em nós uma imperfeição. As nossas paixões gritam. E quando Deus nos propõe algo e que as nossas paixões gritam, é porque elas precisam ser expurgadas. Se as nossas paixões gritam diante das coisas, é porque é uma treva que precisa ser iluminada e estipada.
E eu preciso, confiando em Deus, porque lembra do olhar, quem viu aquela cena toda da paixão de Cristo, um olhar apenas humano, viu apenas um olhar de desespero. Em Lucas capítulo 24, Cristo vai explicar-lhe as Escrituras e ver que tudo aquilo ali estava acontecendo é para a glória de Deus. A mesma coisa é aqui. A mesma coisa acontece em todos esses dias que nós vamos meditar. Quando a minha alma, o meu coração, as minhas paixões gritam diante da lei de Deus, é porque eu preciso, como criatura, me subjugar ao Criador. E eu tenho e por mais que doa, Deus colherá desse jardim, desta terra árida, flores. Mas eu preciso deixar que Deus faça. Eu preciso calar a voz, a minha voz, deixar que a voz de Deus ressoe na minha alma. Então, é importantíssimo. Esse exercício é importante para essa quaresma. Tá? Outra coisa que é interessante aqui, nesta visão, é porque existe um problema aqui, que é o Cristo da cruz. A visão, o Cristo da cruz que toca a nossa alma. Nós queremos aquele Messias que resolva os problemas da vida cotidiana. Mas não queremos o Cristo da cruz que vai no âmago da nossa alma, primeiro. Para que depois, ordenada a vida, a ordem da graça e da alma, ordene as outras instâncias da nossa vida, da nossa existência. Moldar-se por Deus é um caminho itinerário terapêutico perfeito. Difícil, doloroso, sim, mas com resultados precisos. Porque nós temos, e aqui quero finalizar com duas meditações. A primeira é que o Papa Bento XVI traz um livro, Jesus de Nazaré, quando o povo grita para escolher Barrabás. A palavra Abás quer dizer filho do Pai. Tá? E Jesus é o Filho unigênito de Deus. O que é que nós temos aqui que o autor bíblico nos traz de uma maneira muito bonita e muito precisa? Existe aquele que representa o messianismo da terra, das revoluções deste mundo, das facilidades do mundo. E existe das lutas que são apenas lutas deste mundo, da matéria. E existe aquele que é o verdadeiro filho do homem, aquele que primeiro vem a nossa estrutura, a nossa alma, vem na nossa carne, para nos permitir chamar a Deus de Pai, para que possamos o quê? Adentrar as dimensões mais profundas da nossa vida e da nossa alma. A quem e por quem nós vamos gritar? As pessoas estão gritando pelos Barrabás do mundo, pelos falsos messias, pelas falsas soluções, ou por paliativos. Mas não estamos buscando o verdadeiro Senhor que reordena e organiza em nosso interior, que Ele nos criou. Então, só Ele realmente pode nos reordenar a nossa vida e reordenar as coisas ao nosso redor. Termina aqui com uma questão. Quantas das vezes isso aqui é bom? Nós estamos sempre à disposição para organizar a nossa casa, as coisas, e são coisas muito boas, isso tem que acontecer. Mas não adianta, senhoras e senhores, ter uma casa bonita, uma casa talvez muito bem enfeitada, com corações tão tristes que habitam neste lugar. A atenção está nas coisas, mas não nas pessoas que estão ali. Quando o nosso coração grita para amar a Deus, as pessoas como a nós mesmos, estas estruturas bem organizadas têm sentido. Nós possamos hoje clamar a Deus, pedir a Deus que silencie as vozes das paixões e faça surgir em nós, como aconteceu com Elias, em 1 Reis 19, a brisa suave do Espírito.